Pense em uma cidade microscópica, cheia de vida, funcionando dentro de cada uma de nossas células. Hoje, a gente vai conhecer de perto o centro de distribuição dessa cidade, uma organela que trabalha sem parar como um verdadeiro correio, o complexo de Golgi. Já parou para pensar nisso? Como é que uma única célula, algo tão pequeno que a gente nem enxerga, consegue ter uma logística mais eficiente que muitas empresas por aí? Como ela sabe organizar e despachar pacotes essenciais para os lugares certos e na hora exata? Pois é, a resposta para essa pergunta está numa estrutura impressionante, que funciona como se fosse literalmente os correios e o centro de empacotamento da célula. A gente está falando, claro, do complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, como também é chamado. Então vamos lá. Para entender de verdade como o Golgi funciona, o melhor jeito é seguir a viagem de uma proteína que acabou de ser feita. Ela sai lá do retículo endoplasmático, que é a fábrica da célula, e vai direto para esse centro de triagem. A primeira coisa que a gente nota no Golgi é sua aparência. Ele parece uma pilha de panquecas, só que bem achatadas. Cada panqueca dessas tem um nome, cisterna. E aqui vem um detalhe super importante. Apesar de estarem empilhadas, uma em cima da outra, elas não são conectadas. Cada cisterna é uma unidade independente. E essa estrutura tem uma direção, ela é polarizada. Pensa assim, existe uma porta de entrada, a face cis, que fica virada para a fábrica, o retículo endoplasmático. É por ali que as encomendas chegam. E do outro lado, claro, tem a porta de saída, a face trans, que é de onde os pacotes já prontos são enviados. Agora, as proteínas que chegam no Golgi não estão ali só de passagem, não. Ali dentro, elas vão passar por um processo intenso de modificação, de customização. É como se cada uma recebesse os toques finais para ficar perfeita para sua função. E essa customização é um trabalho de altíssima precisão. Por exemplo, na glicosilação são adicionadas cadeias de açúcar nas proteínas, o que é vital para elas funcionarem direito. Outras podem ser cortadas, aparadas ou receber grupos de sulfato. O Golgi é tão incrível que consegue até criar moléculas novas do zero. Cada cisterna funciona como uma estação de montagem especializada, com as ferramentas, ou melhor, as enzimas certas para cada etapa. Bom, isso nos leva a uma questão que intrigou os cientistas por muito tempo. Se as cisternas são estruturas separadas, como é que um pacote consegue atravessar toda a pilha, indo da entrada, a face cis, até a saída, a trans? E é aqui que a biologia celular nos mostra um debate fascinante. Existem dois modelos principais, duas teorias, que tentam explicar exatamente isso. Como as coisas se movem dentro do Golgi. E olha, elas são bem diferentes uma da outra. Vamos ver. O primeiro é o modelo de transporte vesicular. Nele, as cisternas são como os andares de um prédio, paradas fixas. A carga, a nossa proteína, se move entre elas usando pequenos elevadores, que são as vesículas. Já o segundo modelo, que é o mais aceito hoje, é o de maturação da cisterna. Aqui, a coisa toda funciona mais como uma esteira rolante. A própria cisterna se move. Ela nasce lá na face cis e vai amadurecendo e avançando até se tornar a última cisterna da face trans e se desfazer. Ah, mas e as enzimas de cada estação? Boa pergunta. Elas são constantemente enviadas para trás, em vesículas, para a cisterna mais nova que chegou, garantindo que a linha de montagem nunca pare. Certo. Depois de todo esse processamento e da jornada através do Golgi, os produtos finalmente estão prontos. Agora, a gente vai para a porta de saída, a face trans, para ver como é que funciona o despacho final. E a versatilidade do Golgi aqui é impressionante. Os pacotes têm pelo menos 4 destinos principais. Alguns são enviados para fora da célula, liberando coisas como hormônios. Outros pacotes se transformam nos lisosomos, que são centros de reciclagem da célula. Tem também os que carregam material para reparar e construir a própria membrana celular. E ainda tem aqueles que vão formar estruturas super especializadas, como o acrossomo, aquela pontinha do espermatozoide essencial para a fecundação. Mas como a célula tem certeza de que cada pacote vai para o lugar certo? Simples. O Golgi é um mestre na organização. Ele coloca etiquetas moleculares em cada vesícula, como se fosse um CEP. Um exemplo clássico é a etiqueta de manose 6-fosfato, que é o endereço certo para as enzimas que precisam ir para os lisossomos. É um sistema de entrega com uma precisão de dar inveja. Tudo isso é fascinante, sem dúvida. Mas por que o Golgi é tão importante assim? Bem, vamos dar uma olhada no que acontece quando esse serviço postal da célula começa a falhar. Uma falha no Golgi pode ter consequências seríssimas para a nossa saúde. A fragmentação dessa organela, por exemplo, é um dos primeiros sinais de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Na doença de Wilson, um defeito numa proteína do Golgi faz com que o cobre se acumule de forma tóxica no corpo.
E se o CEP estiver errado e as enzimas não chegarem aos lisossomos? O lixo celular começa a se acumular, causando as chamadas doenças de armazenamento. Fica claro que o complexo de Golgi não é só um carteiro. Ele é o coração da logística e da saúde da célula. A precisão dele decide o que é construído, o que é descartado, o que é consertado. Entender como ele funciona é simplesmente fundamental. E isso nos deixa com uma pergunta: que outros segredos sobre a vida e sobre a doença ainda estão guardados dentro dessa organela incrível, só esperando para a gente descobrir?